A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou através do meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, www.youtube.com/Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje o tema é basquete. O meu convidado, Vitor Capucci. Vitor, obrigado. Vitor quer aquecer um pouquinho, falar um pouquinho mais, vai falar um pouco mais com a gente de basquete. Aliás, tive uma coincidência, uma feliz coincidência. O pai do Vitor Capucci é conselheiro do Palmeiras e eu conheço o pai do Vitor Capucci. Eu não sabia, e eu sabia, esse sobrenome eu conheço. É, o Reinaldo Capucci. Reinaldo Capucci, que é conselheiro vitalício do Palmeiras. É isso aí, um prazer estar aqui com você, bater um papinho sobre basquetebol aqui na Bola Não Para. Muito prazer. Legal, Vitor. Vamos falar um pouquinho então da sua carreira. O início aí começou. Por que o basquete e não o futebol, por exemplo, Vitor? Porque a gente sabe, né? Pelo pai, pela família, Palmeiras. O pessoal vai procurar o futebol, não o basquete, né? Mas eu comecei até no futebol, aí com 12 anos, meu pai acabou me aconselhando a ir pro basquete. O seu pai olhou e falou assim, olha, acho que o futebol não é a praia. Eu estava no Dente de Leite lá, naquele time do Palmeiras que... Sim. Tinha o Ferrugem, o Juliano, que depois acabaram até virando jogadores profissionais. E meu irmão jogava basquete, meu pai tinha sido convidado para ser diretor de basquete, acabou puxando a sardinha pro lado dele. E aí eu fui assistir um jogo, vi o Patterson, vi o Bob, vi os jogadores que o Palmeiras tinha na época, em 93, 94, acabei indo jogar basquete também. Joguei tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, como Leandrinho, participar de uma pré-convocação para a Seleção Brasileira ao lado de Nenê, Anderson Varejão, Thiago Sprinter em 98. E depois o funil vai afunilando, né? E aí a gente acabou indo para a área técnica. Entendi. E aí no basquete, quanto tempo jogando, Vitor? Jogando, eu joguei durante 7 anos como jogador. Que posição? Como ala, como lateral 2. Até mesmo porque o Leandrinho era o armador, então não tinha como competir. Apenas o Leandrinho era o armador. Aí você falava, pode ficar à vontade. Não, ele leva a bola, faz os... Não tem problema. Fica à vontade, vou te ajudar, precisa marcar alguém, segurar algum jogador para você fazer jogar. É verdade, e ele era muito rápido, então era só pegar a bola e já passar para ele, que ele já fazia a bandeja lá na frente. E de altura, Vitor, quanto você tem? Eu tenho 1,82. Para o basquete... Não é muita coisa, não. Apesar de que, né, o armador, lateral, assim... A velocidade conta mais que a altura. O Alex aí fez um excelente jogo contra a Grécia, verdade. Marcando o Antetokounmpo, e o Antetokounmpo acho que é uns 20 centímetros, 30 mais alto que ele, mas hoje já não é mais tanta diferença, não. Mas assim, a gente vai falar sobre peneira, mas a altura é observada, né? Quando na fase de iniciação de 11, 12, 13 anos, geralmente aquela criança que é um pouquinho mais alta, ela já está pré-aprovada. Já vai mais confiante para a fila. Isso, para a fila formada. É verdade, isso daí. E aí você parou, depois de 7 anos, e já tinha um direcionamento, eu vou fazer isso no basquete. Você já sabia o que ia acontecer com você ou foi algo que aconteceu ali? Não, na verdade, na segunda-feira eu cheguei para treinar e eu tinha um probleminha nas costas que eu tinha conversado com o departamento médico lá, com a Ana Paula, que era fisioterapeuta. Isso em qual time? No Palmeiras. Palmeiras mesmo. E ela disse, você vai precisar ficar um bom tempo parado aí, só se reabilitando. E aí eu falei pro Tasto, né, na época o Palmeiras estava contratando um monte de jogador, ia manter o Leandrinho, um monte de gente. Eu falei, Tasto, se eu ficar um tempo sem treinar, tal, quando eu voltar, como é que eu já volto pro time, tal? Ele falou, sem chance. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Ele falou, vem ser meu assistente. Aí, foi na segunda-feira, na terça-feira não tinha treino, na quarta-feira eu comecei como assistente técnico dele. Aí o Lula, que era o técnico do adulto, Lula já me Ferreira. puxou para trabalhar com ele no adulto, que é a pessoa que eu mais me inspirei no basquete, que eu tenho só referências positivas. Me espelho muito nele até hoje. Ele é grande, assim, tem outro grande nome que você pensa assim em relação ao... Brasileiro, para mim é o Lula, o Hélio Rubens, eu gostava muito do jeito aguerrido dele de comandar a sua equipe. Né, mas o Greg Popovich e o Phil Jackson lá fora são os mentores que a gente está sempre vendo vídeos, lendo Pat Riley, livros. você gostava ou não? É que o Pat Riley ele tinha um jeitinho mais de Luxemburgo, entendeu? Ele já era mais aquele cara que mais administrava a vaidade do elenco. Eu sou o professor, entendeu? Então,
Os outros não, os outros ele deixa as estrelas trabalharem, Pet né? Riley tinha videogame, tinha jogo videogame, eu joguei esse joguinho. É verdade, Miami versus Lakers, Boston versus Celtics. E aconteceu uma situação com o Greg Popovich esses dias, que ele contratou o Tim Duncan para ser assistente técnico dele. Sim. E perguntaram para ele o que o Tim Duncan sabia de basquete, né, para ser assistente dele. Ele falou assim, nada, mas foi ele quem depositou os últimos 19 anos de cheque na minha conta. Quem segurou ele. A carreira então ele falou, isso é uma gratidão que eu tenho por ele. Então agora tudo que eu pude ensinar para ele lá, eu vou ensinar para ele aqui também. Poxa, eu acho que isso daí é a gratidão no esporte, na vida, né? Sim. Mas no esporte ela é importante, importantíssima. Né? Existir. Às vezes a gente sabe que não acontece isso. Hoje o Lula, ele é diretor de Franca, né? Sim. E ele veio jogar recentemente em Osasco. Eu tinha ido gravar um programa em Sorocaba. Tá. Eu voltei para fazer questão de ir lá e dar um abraço nele, para falar com ele, porque hoje, se eu estou tendo a oportunidade de ser técnico, de ter grandes clubes, grandes títulos e de poder trabalhar na Itália, foi porque lá ele também me ajudou muito. Legal. E a gente está falando de clubes, né, de tradição, né? O Palmeiras é um clube gigantesco, né? Não só em relação ao futebol, mas teve destaque em outros esportes. E no basquete, o Oscar Schmidt começou lá, Marcel jogou, outros grandes nomes, você citou o Leandrinho. Então eu queria que você falasse assim, por que não consegue um clube, né, ligado ao futebol, mas não consegue um trabalho nos últimos tempos seguir, né? Porque o Palmeiras teve até a gestão do Paulo Nobre um pouquinho antes do Paulo Nobre, acho que 2014. Participou do NBB. Participou do NBB, tinha até um apoio, e aí acabou esse apoio saindo, o time foi encerrado, desligado. Por que não consegue mais? Agora o São Paulo está com o time, o Corinthians está com o time, mas a gente percebe que se der certo, é uma temporada, se não der, corre o risco. Com certeza é o resultado, né? O resultado é a base de tudo para esses dirigentes, né? Que visam só o momento em que se vive, que se trabalha ali o basquete naquele momento. O São Paulo agora contratou Chamel, contratou Jefferson, que são jogadores experientes, né? O Corinthians com Ricardo Fischer, Fuller, e teve o Giovannone recentemente aí para resgatar o basquete. Mas eu entendo que eles, se der resultado, ótimo, mantém, se manter, entendeu? Eu acredito que os clubes poderiam pegar aí 1 ou 2 jogadores que estão emprestados para um outro clube e investir num outro esporte. O Palmeiras recentemente teve o Hugo Yama no tênis de mesa, né? O vôlei já foi fortíssimo. O Hugo continua no Palmeiras, aliás, foi o nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Ele segue. Ele segue no Palmeiras? Conseguiu renovar, tal, mas não é fácil. Porque era Palmeiras São Bernardo, era alguma Palmeiras coisa São Bernardo assim. É onde ele treina normalmente, onde ele comanda as meninas lá também. Então, mas assim, não é fácil para ele também. Todo ano aquele sufoco. Será que vai continuar? Se não vai? O Sareta trabalhou lá no tênis. Estava trabalhando lá com tênis. Então, assim, espaço o Henrique Guimarães no judô. Espaço tem, estrutura tem. Sim. Eu acho que se quiser, com um pouquinho mais de vontade, a gente consegue aí colocar... Esse ano, por exemplo, podia ter no NBB Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo, né? Olha, um Rio São Paulo dentro do NBB. Dentro do NBB. Então, eu acho que podia... O Cruzeiro no vôlei é muito forte, né? Então, eu acho que poderiam olhar com um pouquinho mais de carinho pro basquete também. E você, quando você começou já na parte de auxiliar técnico, era com os homens, com os meninos? Isso. Aí eu acabei ficando com o Tasto no juvenil, depois com o Lula no adulto, né, durante 3 anos. E aí eu acabei seguindo para o círculo militar, inicialmente para trabalhar no masculino. Montaram um feminino no círculo militar e falaram, você pega. Eu falei, pô, começando a carreira, né? Pô, legal, pego. De lá não saí mais do feminino. Sim. Fui para a equipe da Janete. Já para ser treinador do círculo militar? Já para ser treinador. Tá. De lá já acabei indo para o time da Janete. Isso, onde foi revelada a Damires, que hoje é uma das principais estrelas do basquete, através do Instituto Janete Arcaim. Fui para aí, acabei indo Janete, que entrou no Hall da Fama agora. Isso, acabei indo para o maior rival da Janete em Santo André, que era a equipe de Santo André, com a saudosa Laís e com a Arilza. E depois Barretos, trabalhei no adulto de São Carlos, um período que é a terra do Nenê, né? E depois acabei indo para São Bernardo, e estava trabalhando como coordenador da parte de basquete da ACM São Paulo, que é a AMCA, que fundou o basquete, né? Lançou o basquete com James Naismith.
E houve o convite para ir para a Fidenza, para trabalhar na Itália, e acabei indo. A gente já vai falar desse trabalho no próximo bloco lá na Itália, mas sobre o basquete, ainda falando do basquete nacional. A gente esperava muito, né? Você que jogou com o Leandrinho, dessa geração, né? Você falou Nenê, Leandrinho, o Alex, outros grandes nomes aí, o Splitter. Grandes nomes chegaram na NBA, chegaram em grandes times e na seleção nunca deu certo, né? Marcelinho Huertas, entre outros. Sim. Mas o Varejão, entre outros, e assim, na seleção não funcionou como eles individualmente conseguiram destaque no basquete. Você consegue ter uma explicação? Você consegue entender por que ficou muito forte essa cobrança? Tem que ser campeão, tem que ter uma medalha, tem que ter classificação. E o basquete foi decepcionando a cada rodada e está se perdendo essa geração. Está parando, está surgindo outros nomes, alguns ainda estão jogando. Mas a gente perdeu uma grande oportunidade de voltar ao basquete, porque o basquete na década de 80 era o segundo esporte no Brasil. Era o futebol, o basquete e depois o vôlei. Aí o basquete acabou perdendo um pouco de espaço, o vôlei, até aquele trabalho do Luciano do Vale feito com o vôlei, fez com que a modalidade crescesse muito. Mas você pensa sobre isso, você conversa a respeito? Sim, a gente conversa muito. Eu acho que demorou muito para acreditar também na renovação. Tá. E quando lançava-se os jogadores, já era praticamente numa fogueira, vamos dizer assim. Então, o Brasil sempre teve bons jogadores, como o Marcelinho Machado, né? E aí você pegava inicialmente que o Leandrinho fosse o reserva imediato dele. Mas o Marcelinho Machado jogava 35 minutos, entendeu? Então, fica difícil, né? Então, essa renovação eu achei que acabou atrapalhando um pouco. Apesar dessa geração, que a gente chama de geração de 82, que são os jogadores nascidos em 82, sim, que é o Leandro, o Thiago Splitter, Anderson Varejão, tal. O Huertas é 83, mas você tem Alex, Giovannone e tudo. Você dava muito tempo para jogadores mais experientes, mas no campeonato, no pré-olímpico, vamos colocar os NBA, vamos colocar, sim, a molecada. E tinha jogo que acabava não dando certo, né? Eu acho que foi, no meu entendimento, isso que atrapalhou um pouco o nosso basquetebol brasileiro. E o feminino é a mesma coisa, porque assim, o basquete se ressentiu depois da geração Oscar, né? Dessa dificuldade. E o feminino, depois de ser campeão mundial com a geração da Marta, Paula, Hortência, teve essa mesma dificuldade, um pouco até mais, né? Pelo lado financeiro também, com poucas equipes para se jogar, né? É verdade. Eu acho que no Brasil não é difícil surgirem novos Leandrinhos, novos Nenês. Eu acho que no feminino já é impossível ter uma nova Hortência. Eu acho. Uma Magic Paulo, então, não. Talvez jamais, né? Então, eu acho que... Até a Janete é difícil. Olha que com o poder de decisão dela, praticamente impossível. Então, eu acho que jogadoras boas, talentosas, né? Mas eu acho que jogadoras como elas, a gente não vai existir mais, até porque hoje o campeonato feminino adulto tinha 6, 7 equipes. É difícil você conseguir ter bastante jogadores com bastante qualidades. Temos ótimas jogadoras, essa renovação que o Neto está fazendo na seleção é fantástica, mas né, a própria Laís como armadora que tem 20 anos, mas eu acho que iguais a essa vai ser difícil. Vamos ao intervalo, daqui a pouco tem mais. Vitor Capucci, nosso convidado, falando de basquete aqui no A Bola Não Para. A gente vai falar já do trabalho dele na Itália, esse trabalho como está sendo, essa expectativa. Ele está indo para a Itália, malas prontas, e ele vai falar a respeito para você aqui no A Bola Não Para. A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples: viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida, e há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça, por isso é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente. Ajude a casa de Davi.
nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples: viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida, e há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça, por isso é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente. Ajude a casa de Davi. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, você que sintoniza através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, ou no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, você vai lá, assiste toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, com chance de reprise aqui no canal de São Paulo. Ah, Fred, não vi, segunda, 8 da noite. Então você pode ver terça, 10 da noite, quinta às 15h30 ou sábado, 21h30. Não tem desculpa para você não assistir o nosso programa aqui no canal de São Paulo. Falando de basquete, Vitor Capucci, nosso convidado aqui no segundo bloco. Vitor, a gente estava conversando e antes de falar um pouquinho do trabalho da Itália, a gente falando de peneiras, né? Você teve que falar muito não para muito garotada, né? A gente sabe que esse não é um não dolorido, tem que se saber falar esse não. E eu queria que você falasse como que é falar não para um garoto tá lá na expectativa, a família tá lá, o pai tá lá, quero que você jogue basquete, você verdade. é o Matt Johnson, você é o Larry Bird, você é o Michael Jordan, e aí vai ver, não é nenhum dos três. É verdade. Inclusive foi através de um não que eu me tornei treinador, né? Quando meu atual técnico falou, não, você não vai voltar, e eu acabei seguindo a carreira de treinador. Então, eu procurei levar essa verdade sempre. Tá. E às vezes, por mais que seja um pouquinho doloroso, às vezes você vai lá um monte de jogadores que podem ter talento, mas que pro meu clube eu só preciso de um pouquinho mais alto, e eu sempre acabo indicando, olha, vai ter peneira em outro clube, eu vou conversar com o técnico tal, que talvez você possa encaixar no trabalho dele, né? Você conversa mesmo. Sim, procuro orientar os pais também, para que não fique essa frustração na criança, né? Para chegar em casa e falar, não quero mais jogar basquete, não passei na peneira. Moleque, você não serve para nada, nem para basquete. Com certeza, porque o Cafu é o maior exemplo disso daí, acho que todo mundo carrega esse exemplo, né? E com certeza eu procuro sempre orientar a criança para ela não desistir, se ela tiver a oportunidade de treinar num parque ou na escola dela, para ela, olha, você poderia ter passado, mas falta um pouco de arremesso para você ainda, procura treinar perto de casa, se você tiver como entrar numa escolinha de basquete, alguma coisa assim, a gente orienta, né? Mas muitas crianças acabam não entendendo, às vezes quando a gente acaba falando não, né? Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu dividi as equipes, os times, e as crianças fizeram lá a peneira, e a hora que acabou, eu falei, olha, esse João e Pedro estão classificados para a próxima fase, vocês agradeço, se alguém tiver interesse de fazer um teste numa outra equipe, eu posso estar indicando, dia 18 em tal lugar e tal, né? E aí um garoto lá falou assim, professor, posso falar com você? Eu falei, claro, o que aconteceu? Ele, eu não concordei com a sua decisão. Eu disse, por quê, né? Eu hoje não precisava de um garoto da sua posição, né, e tal. Ele, não, porque você me colocou para jogar de pivô e eu sou 2, eu jogo com a camisa do Jordan, e mostrou a camisa do Chicago Bulls 23. Aí eu falei assim, olha, então de 2 aí que não dá para você jogar, porque falta mais habilidade para você, né, para poder levar a bola, técnica no arremesso, né. Então, como você era um pouquinho mais alto, acabei colocando você de pivô, mas tenta num outro clube, quem sabe.
Mas ele não concordou, não. Ele achou que ele era o Michael Jordan ali. mesmo. Acho que o Michael Jordan deve ficar até bravo com ele. Esse daí foi uma história bem engraçada, esse menino aí. E já aconteceu de você ter falado um não e depois um menino vinga em outro time? Já aconteceu, Vitor? Já. E isso daí, no meio do basquete, que não tem tantos times assim Sim. aqui no Brasil, né? Acaba sendo fácil de até ligar para o outro técnico e falar assim, meu, vem um menino aqui rápido, habilidoso, armador, mas eu já tô com o João e o Pedro de armador aqui, eu não posso ficar com ele. Você tá precisando? Tô. Quando vai lá, o moleque vem em cima de mim e faz 20 pontos. Aconteceu já, isso daí é... Mas o menino não leva como... Não, eu prefiro ser honesto com ele e falar assim, ó, hoje eu tô com o João e com o Pedro aqui, que já estão comigo há 3 anos. Mas será que ele entrou mais mordido pra você? Eu, se fosse ele, entraria. Né? Eu espero até que ele tenha entrado, porque hoje eu vou mostrar para ele que eu podia ter ficado lá, porque amanhã ou depois o João já não tá mais comigo, foi para um outro clube, eu vou lembrar desse menino e falar assim, pô, você quer vir ainda, né? Acho que é bacana isso. Legal. É legal. E esse trabalho na Itália, como surgiu o convite para trabalhar na Itália? Como que funciona? Qual que é o nome do time mesmo? Chama Academy Basket Fidenza. Fidenza é uma cidade? É uma cidadezinha pequenininha de 20 mil habitantes, ela é província de Parma. E o Marcelo Damião, que foi um jogador da seleção italiana, um pivôzão lá, ele é o Shaquille O'Neal lá na Itália. Assim, né? E o Raul Gardenas, que é o capitão da seleção equatoriana, os dois foram chamados para fazer um trabalho de reestruturação dessa equipe. E conversando, os dois me conhecem, mas eles não sabiam que eles me conheciam. Sim. E eles falaram assim, pô, vamos tentar trazer alguém para reorganizar o setor juvenil feminino, o que a gente pode fazer aqui e tal, porque em 2 anos a meta da equipe é ter a categoria adulto, né? Tá. E conversando... Isso para 2021, a gente vai contar isso? Para 2021. Tá. E aí surgiu meu nome em comum, me ligaram, eu prontamente aceitei, porque é um desafio enorme, né? Uma oportunidade talvez única na carreira de poder estar trabalhando na Europa, de ter uma nova cultura, né? E lá é muito mais valorizado, né? Você tem 7 divisões, sim. Aqui no Brasil nós temos 2, né? O NBB e o Campeonato Brasileiro. Eu tenho aí 80 equipes trabalhando na categoria sub-15, disputando equipes por regiões, né, da Calábria. Aqui são quantos? 10 aqui? 10, 12 equipes talvez. E a cada 15 dias as seleções se reúnem, né? Então a Reggio Emília forma a sua seleção, a região da Calábria forma a sua seleção, da Toscana, e eles fazem um treino para depois formar um campeonato de seleções para o técnico ir lá e observar o que tem de melhor. A melhor receita que tem é isso daí. Essa é a peneira da prática, Essa é a peneira da prática. Seria uma Copa São Paulo de futebol júnior durante um ano inteiro. E não uma coisa de uma semana, corrido, um mês. Com certeza. E você está fazendo um trabalho de coordenação lá? Isso. Lá eu trabalho na categoria sub-14 feminina e 16 masculina. Tá. E dou suporte para a gente... vamos montar o 18 com 10 garotos de 18 anos? Não, vamos montar com 6 de 18 anos, 6 de 17, porque aí o ano que vem a gente já coloca mais 2 do 16, fazer esse trabalhinho mesmo. E tem peneiras lá também? Lá, na verdade, lá tem peneiras, mas funciona mais como observação. Tá. Então eu vou até a região da Calábria, você observa alguns jogadores, observo 2, 3 jogadores e trago para cá. Convida. Porque as cidadezinhas são muito pequenas, né? Então geralmente as crianças que tem já estão na equipe. Né? Então, uma região de 20 mil habitantes, tem 3 times na minha cidade. Sim. Né? Então, numa região de... As crianças que gostam, porque lá tem basquete, vôlei, futebol também, o cáutio, né? Que é muito forte. Então, o que tem na cidade, geralmente já está no esporte, o que é muito bom, né? Não, com certeza. E lá, cidade pequena, todo mundo se conhece, né, Vitor? Você não pode dar um espirro errado lá que eles já sabem que... Ó o treinador do Fidenza aí, ó o técnico de basquete, você vai no mercado, é muito bacana. E eles gostam muito de brasileiro, né? Então isso daí ajuda um pouco. Ajuda, né? A única coisa ruim é que eles só querem saber do Pelé e do Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldinho. É mesmo? É que o Marcel e o Oscar Schmidt fizeram uma história muito bonita no basquetebol italiano, né? Verdade. Mas quando me para é para falar de futebol. E não fala de nenhum jogador mais que jogou lá no... O Giovannone jogou no Benetton Treviso. Sim. Nós temos o Jonathan Travernari que joga atualmente na Itália. Mas, assim, de basquete mesmo, eles de futebol, só esses dois mesmo, Ronaldo e Pelé, ou falam de algum outro? Que eles têm uma adoração mesmo, o Ronaldinho Gaúcho, pelo Milan,
Eles falam muito de Juninho Botelho também, né? Até me contaram uma história de que tem um restaurante em Florença que ninguém senta naquela cadeira e naquela mesa. Que o Juninho ficava porque o dono fala, ali sentava Juninho Botelho. Ali é dele. Eu não vi ainda, mas... Eu até achava que podiam falar do Careca, como jogou muito tempo no Nápoles. Não sei se a região é totalmente diferente, né? Não, se for a região perto de Nápoles, com certeza... com certeza. Adoração pelo Diego Maradona, sim, né? Sim, claro. Mas eles... O napolitano em relação a isso. E para explicar para eles que eu não vi o Pelé jogar... para mim, o melhor jogador foi o Romário, o Ronaldo Fenômeno, né? Mas, aliás, o Pelé, quando fez 50 anos, fez um jogo lá. Fez um jogo lá, é verdade. Um jogo lá. Mas aí eles falam, e o Pelé, me lembro de um jogo assim... legal, porque... melhor você ver o filme dele, né? Per me niente, e eu não capito niente. E qual que é o seu pensamento, né? Não, antes de até falar do seu pensamento, trabalhar com as mulheres é diferente em relação a trabalhar com os homens? Assim, o gênio, a dedicação, tem tudo que se envolve, né? Com certeza. Mas eu acho mais prazeroso trabalhar com as mulheres, porque quando você ensina para elas um detalhezinho, você vê no brilho do olhar, no sorriso delas que, puxa, olha o que eu aprendi, olha o que eu fiz. Tá. O menino, você fala para ele assim, vem cá, começa arremessando aqui curtinho. Quando você vira as costas, ele está em 3 pontos. Quando você vai tomar água, você volta, ele está lá no meio da quadra jogando bola. Entendeu? Porque ele já se acha o Michael Jordan, entendeu? Então, o menino é um pouquinho mais difícil e às vezes você pede um tempo ali no jogo e fala com as meninas, vamos fazer tal bola, tal isso, tal aquilo. Elas prestam mais atenção. Você ter esse mesmo comando com os meninos, aquele melhor jogador fala assim, manda a bola em mim. Deixa que... Ele falou tudo isso aí, mas... É que o Oscar fazia, né? Falava pro Marcelo assim, você passa e eu chuto. Entendeu? E o Pipoca pega o rebote. Pronto, era isso que funcionava, entendeu? E aí, pelo menos, você sente nessa parte, é mais prazeroso o trabalho de treinador, trabalhando com as mulheres que com os homens. Infelizmente, até a questão financeira é totalmente diferente. Claro. Né? Hoje... Os salários no NBB, da Liga Nacional Feminina, a diferença é gritante. Eu até brinquei teve um prefeito que me fez um projeto para eu poder montar uma equipe de basquete feminina, e eu falei para ele, com um salário de um jogador do Pinheiros, do Bauru, a gente monta o elenco inteiro aqui do feminino. Então, a discrepância é muito grande. A diferença é muito grande. Vitor, e o que você está pensando? Quanto tempo que é contrato? Quanto tempo que você vai ficar lá? Nós vamos ficar o contrato é até junho de 2020, podendo ser renovado automaticamente. Mas é que nem futebol. Daqui 6 meses... Se você tiver um pré-contrato, você pode assinar um pré-contrato. E eles podem avisar também, assim, Vitor, um grande abraço. Ano que vem você também já não vai ficar aqui. Prepara as malas. Mas o bom é que a gente que é cidadão ítalo brasileiro, né? Você tem passaporte. Tem passaporte, a gente pode... Está indo para Espanha, Grécia, França. Você tem um desejo, algum basquete que você gostaria? Espanha? Eu gostaria muito de trabalhar no basquetebol espanhol. Eu acho que o basquetebol espanhol ele é muito similar ao da NBA. Tá. O NBA ele é um show. Sim. E eu vejo assim, o espanhol é um jogo. Tá. Né? Então você consegue assistir um Barcelona e Real Madrid de basquete e analisar taticamente o jogo. Sim. Se a gente assistir Golden State e Lakers, nós vamos chegar aqui e falar assim, LeBron acabou ontem com o jogo, hein? Nossa, o Curry meteu 10 bolas. Mas a gente não vai falar de tática, de um sistema de contra-ataque, de um sistema de jogo. Na Espanha, você consegue fazer essa leitura de jogo. E aí você tem contrato até o ano que vem, na expectativa ainda de seguir esse trabalho até chegar, essa meta de chegar ao profissional. A ideia é tentar levar a equipe, como ela é uma equipe nova, a ideia é tentar fazer parte da história dessa equipe e chegar até 2021 com as equipes no adulto. E até esse trabalho vai te credenciar para buscar voos mais altos aí. Com certeza. Hoje o basquetebol italiano conta com o Larry Brown, campeão da NBA, que estava fazendo um trabalho em Torino. Né? Então, de repente, a gente consegue alavancar aí. Pô, é um sonho, né? Não, com certeza. Vitor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio, participar do programa. Manda lembrança pro seu pai. Obrigado. Boa sorte na Itália, sucesso para você. Estamos aí na torcida, viu, Vitor? Eu que agradeço o convite. Espero que quando eu retornar da Itália a gente possa estar aqui falando de mais brasileiros que foram para lá, de abrir portas. Essa vai ser a nossa principal missão lá, colocar o nome do Brasil no basquete lá na Itália. Com o Vitor Capucci, fizemos hoje o programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até a próxima!